Eu te conto que um estudo da Nielsen mostra que o varejo brasileiro cresceu 9,1%, mesmo com o impacto da inflação sobre os alimentos. Para a gente entender esse movimento, comportamento do mercado e dos consumidores, a gente conversa com Alfredo Costa, CEO da Nielsen IQ. Seja muito bem-vindo, Alfredo. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado, Vitor. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. Alfredo, eu queria entender exatamente esse crescimento nominal e real. Um crescimento de 9,1% em valor, mas de apenas 2,4% em unidades em 2025. Eu queria entender exatamente esse comportamento dos mercados. Isso tem um impacto do ponto de vista inflacionário, que a gente tinha acompanhado, apesar desse arrefecimento, né, no final do ano. Eu queria entender exatamente como é que o consumidor se moldou a essa realidade. Esse é um ótimo ponto, Vitor, que a gente tem conversado com muita gente sobre isso e através dos nossos números, o que a gente coloca, esse 9,6%, esse crescimento de 2 pontos percentuais, ele está muito concentrado no canal moderno, que a gente chama de canal moderno. São as redes de supermercado, as redes de farmácia, as grandes lojas, né? Todas elas que nós acompanhamos. Na hora que a gente faz uma leitura incluindo o que a gente chama do canal, que seria o canal indireto, né? Estou falando de mercearia, de restaurantes, de bares, esse número já fica um pouco diferente. E eu te conto um pouco sobre isso. A gente está falando de 6,5% ao invés dos 9% em faturamento e uma queda de 1,7% no volume vendido. É um consumidor que já vem há algum tempo pressionado, com seu orçamento pressionado. Primeiro, lógico que a gente aqui não quer simplificar o movimento do consumidor, mas a primeira ação que normalmente acontece é uma redução do consumo fora do lar. Por isso que faz essa diferença. Eu passo como primeiro, se estou com o meu orçamento apertado, o consumidor deixa de alimentar fora do lar, entretenimento fora do lar, e faz com que esse número no varejo moderno, que normalmente é o que ele compra para levar para casa, seja mais positivo do que o número na hora que eu incluo o canal indireto, que é o que ele consome dentro do estabelecimento. Pois é, né? A gente está falando exatamente sobre essa questão de demanda elástica e inelástica, né? Então a gente pode considerar que há uma premência maior daqueles itens que são indispensáveis para o dia a dia da população. Seria exatamente esse comportamento, essa adaptação que a gente está acompanhando? Ele começa a tomar decisões, precisa tomar decisões para caber no orçamento. A gente está falando de um consumidor brasileiro, né? E a gente olha, apesar das taxas de desemprego, hoje saiu o número de taxa de desemprego aí bastante positivo, o melhor da série histórica, mas um consumidor extremamente endividado, né? 70% das famílias brasileiras aí com alguma dívida, números de inadimplência bastante alto. Ele começa a ter que tomar decisões, cortar alguns produtos dispensáveis, né? Focar, muitas vezes, a gente vê 4 comportamentos principais, se eu fosse colocar aqui. O primeiro deles, como eu comentei, ele deixa de consumir fora do lar, para gastar menos entretenimento, menos alimentação fora do lar. O segundo ponto, começo a rever as minhas marcas. Eu começo a ser menos leal àquelas marcas que eu estou acostumado, né? Então eu deixo de comprar uma marca X e passo por uma marca Y, que eu vejo uma qualidade boa o suficiente com um ganho financeiro. Um terceiro ponto que a gente vê, ele começa a trocar o estabelecimento. Ao invés de ir nesse supermercado um pouco mais próximo, que tem um posicionamento de preço mais alto, eu vou priorizar um atacarejo, por exemplo, que me oferece um preço descontado. E um quarto é priorizar promoções. O brasileiro tem muito aspecto relacionado à promoção e a gente consegue ver o aumento do foco em promoções quando bem feitas, né? Não, algumas dessas promoções às vezes não trazem resultado nenhum, mas quando bem feitas, elas têm trazido alguns resultados interessantes. Famosa metade do dobro, né? Exatamente. Pedro, com uma inadimplência que atinge mais de 80 milhões de brasileiros, a gente acompanhou também uma iniciativa, ou pelo menos uma intenção por parte do próprio governo, de impulsionar o mercado de crédito. E eu queria entender o quanto essa expansão do mercado de crédito, seja via crédito consignado, seja via outras modalidades de crédito destinado, né, setoriais, como é que isso impactou exatamente esse comportamento do consumo ao longo do ano? Vitor, isso é um ponto super relevante que você coloca, porque ao mesmo tempo que existiram esses incentivos de crédito, eu estou com uma taxa de juros bastante alta, né? Então, a gente não viu no ano passado um reflexo direto no consumo, muito pelo contrário. A desaceleração ela continuou. Se eu olho o primeiro trimestre do ano passado ao último trimestre, eu saio de um saldo positivo, com volumes crescendo pelo menos 3% no primeiro trimestre, por uma queda aí de 2%, né? Em todos os produtos que nós acompanhamos. São mais de 200 categorias, mais de 100 mil estabelecimentos comerciais que a gente lê pelo menos uma vez por ano e a gente está colocando isso, né? Coloca-se o crédito
mas eu tenho uma taxa de juros que faz com que cada dívida seja ainda mais cara, né? Então eu não diria que uma coisa joga contra a outra, porque no fundo está desacelerando, né? O efeito do remédio amargo chegou. Interessante isso. Eu queria entender, então, a gente pode considerar que houve um impacto principalmente nos bens de maior valor agregado, mesmo com esse comportamento, né? Se a gente pensar, claro que a gente vai financiar alguma compra mais cara. Mas a gente tem um crescimento, por exemplo, do setor elétrico, né? De uma frente elétrica ali, de eletroeletrônicos, com uma alta de 22,8% em valor. Essa inflação a gente pode considerar que seria uma inflação de oferta, uma inflação de demanda? Como é que está se posicionando Aqui isso? é uma inflação de oferta, você tem muitos dos equipamentos eletrônicos com falta de componentes ainda, né? E também, depois de muitos anos, né, desde a pandemia, era um mercado que vinha sofrendo muito. Então ele apresenta uma certa recuperação, mas com um aumento de preço bastante elevado. Também relacionado a esses produtos, né? Eu acho a tendência agora, se o dólar mantém que sim se possa reduzir o impacto desses preços. Ano de Copa do Mundo, então você tem também um novo incentivo para continuar com o crescimento desse mercado. Mas esse foi um movimento muito específico que a gente olha em 2025 como pós 2-3 anos de sofrimento, porque teve um boom no momento de pandemia, né, de investimento em produtos domiciliares, produtos para casa, para entretenimento dentro do lar. E 2025 uma recuperação, mas muito relacionado a aumento de preço. Interessante, você antecipa uma das questões que queria fazer para você, Alfredo, que envolve exatamente essa perspectiva para 2026. Temos uma perspectiva de uma redução da taxa de juros, mesmo que ainda em patamares projetados bastante elevados. Não vai ser esse ano, provavelmente a gente vai voltar para um juro de um dígito. Com uma corrida eleitoral que pode causar bastante volatilidade nos mercados, temos esse comportamento do câmbio, o dólar perdendo força mundo afora, mas tem Copa do Mundo que a gente gosta de comprar televisão nova, gosta de comprar uma cervejinha para assistir aos jogos, fazer um churrasco, consumir uma carne. Como é que a gente deve pesar exatamente essa série de comportamentos por parte da população? E, Vitor, esse é um ponto muito bom para a gente discutir aqui, porque eu falo, todo ano parece que está mais difícil de fazer uma previsão, né? Parece que tem, agora qual vai ser, olhar 2026, se olhasse 2025, no início de 2025, não teriam tantos fatores como tem agora, né? Você tem questões globais aí, conflitos, você tem todas as outras discussões que afetam diretamente os nossos preços. A gente olha para 2026 de uma maneira, e talvez aqui com um otimismo cauteloso, né? Não imagino um ano de 2026 com grande expansão no consumo, mas a gente tem fatores que podem incentivar. Por ser um ano eleitoral, e aqui a gente sempre entra independente de partido político, existe uma injeção de dinheiro na economia, né? A gente vê a redução de taxa de imposto de renda ou isenção de imposto de renda até R$5 mil, vale gás, subsídio energético, né, de energia para a população carente. Então a gente tem aspectos positivos em relação a isso, não sem também mencionar a taxa de desemprego, né? A gente está falando de uma taxa de desemprego, como eu comentei, saiu há poucas horas no IBGE como a melhor desde 2012, desde a série histórica, né, a menor taxa de desemprego. Então, a gente tem aspectos positivos. Por outro lado, né, a gente também tem aspectos que acabam jogando contra, como a taxa de juros. Apesar da sinalização do Banco Central, ainda pesa muito numa população que está altamente endividada, né? Então, eu queria falar então sobre o comprometimento de renda, né? Você citava exatamente essa preferência, ou quase, né, uma obrigação por parte da população de consumir aqueles bens mais inelásticos, exatamente aqueles que são mais necessários. E aí eu queria entender setorialmente que tipo de impacto a gente pode ter, por exemplo, para o setor de serviços, para o comércio como um todo, comércio varejista, que tipo de impactos mais setoriais a gente pode ter, principalmente no setor de serviços, né, que baseia boa parte também da nossa economia. Eu acho que tem um aspecto, né, como eu vinha comentando, de aumento de renda disponível. O que vai ser o ponto-chave é entender para onde vai essa renda. E existem alguns fatores, Vitor, que são bastante interessantes e até por isso que eu comento que parece que esse ano tem ainda outros fatores, né? Um ano eleitoral,
que traz dinheiro, um ano que põe dinheiro na economia, uma Copa do Mundo que incentiva também o consumo fora do lar, sendo contrário à tendência que a gente tem observado até agora, além do consumo da cervejinha, dos snacks, de refrigerantes, de bebidas em geral, né, para um momento de entretenimento. A gente tem um ano com muitos feriados, né? Então também isso gera um incentivo para algumas categorias específicas, mas eu tenho um outro lado com, eu diria, talvez 2 outros pontos que a gente coloca aqui no radar que podem absorver também e competir com esse dinheiro, entre aspas, disponível. As bets. Hoje a gente já tem estudos mostrando que ao menos 26% dos lares brasileiros se utilizam de alguma das bets. Mais de um quarto? Mais de um quarto deles. E isso é importante mencionar que a gente questiona. Eu tenho certeza que esse número é no mínimo 26%, porque existe muita gente que não conta, que está dentro desse mundo. E isso absorve muito do dinheiro disponível. Num ano de Copa do Mundo, a gente sabe de todos os incentivos que existem, provavelmente esse número vai aumentar ainda mais, né? Então pode absorver parte dessa renda disponível. Um segundo ponto, que também acho que vale a pena mencionar, são as canetas emagrecedoras, esse fenômeno dos últimos 6 meses. 6 meses, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas nos últimos 6 meses, para que você tenha uma ideia, na própria Black Friday, dos 5 itens mais vendidos nas farmácias, 3 eram canetas emagrecedoras, né? Então, e não é só na Black Friday, isso foi ao longo das últimas semanas, pelo valor, pelo preço, né? E você pode me questionar, poxa, mas isso está relacionado a níveis socioeconômicos mais altos, uma parcela pequena da população? Não necessariamente. A gente está vendo um fenômeno das canetas, eu diria, contrabandeadas do Paraguai, que entram e acabam também trazendo essa disponibilidade a uma fração do preço das canetas disponíveis nas farmácias, né, e popularizando. Hoje a gente já tem estudos falando de pelo menos de 20% a 30%, eu diria de 25% a 30% de lares no Brasil com algum membro do lar utilizando uma caneta emagrecedora. Muito bem, esses dados são impressionantes, eu estou realmente impressionado, Alfredo. Eu queria te perguntar sobre as bets especificamente, mas antes queria falar sobre as canetas emagrecedoras, porque como você disse, claro, a primeira coisa que vem à cabeça é um produto para uma faixa de renda mais alta, etc. Pensando nesse impacto, o impacto ele é pelo comprometimento de renda com as canetinhas que não são baratas, ou ele seria exatamente pela diminuição da fome ou da vontade de consumir? Os dois. A gente vê esse movimento e, na verdade, a gente está, Vitor, nesse momento em campo com uma pesquisa muito detalhada sobre esse comportamento do consumidor. No final do mês de fevereiro eu posso voltar aqui para te contar. Você traz em primeira mão para a gente aqui no CNM, mas está combinado. Mas é exatamente isso. A primeira parte dele é o orçamento. Eu estou com um consumidor que tem um orçamento apertado. Ele pode até ter um alívio no imposto de renda, tem um alívio. Para onde vai esse dinheiro? Vai para o consumo? Não, ele pode ir para bets, para caneta emagrecedora, pode ir para o pagamento de dívidas ou ir para o consumo. Então a gente hoje já vê uma competição muito grande desse dinheiro, fatores que não existiam até pouco tempo atrás, né? Então e a caneta emagrecedora tem um valor alto e muda o comportamento de compra. É? Então ele impacta 2 vezes. E pensando nas bets especificamente, você cita mais de um quarto da população, pelo menos de forma expressa. Exato. Com algum tipo de conta, algum tipo de hábito de apostar nessas plataformas. Queria entender, essa renda ela é comprometida, é evidente, com essas apostas. Dá para a gente mensurar o quanto da renda ela é comprometida e o quanto há de retorno também? Porque muita gente, né, erroneamente, vale te dizer aqui, classifica isso como um investimento. Vamos deixar muito claro, não é, né? Não é isso que chama atenção, porque uma das perguntas, quando a gente faz esses levantamentos, a gente questiona desses 26%, mais da metade acredita e classifica essas bets como uma segunda fonte de renda. Isso que assusta um pouco na hora que a gente sabe que isso não é uma realidade, mas acredita-se e enxerga isso como uma fonte de renda. Então é bastante perigoso. Eu não tenho um número para te dizer sobre o comprometimento de renda, mas o que a gente já observa, principalmente nas classes C e D, 40%, do 26% no total, falando de classes mais baixas, já chega em 40% a penetração dessas plataformas. E muitos deles afirmam que precisam tomar decisões, reduzir, racionalizar suas compras para poder, entre aspas, financiar sua participação dentro das bets. Isso é a afirmação dos próprios consumidores que nós questionamos, né? Então, mas não tenho para te dizer a porcentagem disso aplicado. E aí,
o quanto desse impacto, por exemplo, na diminuição do consumo, a gente consegue mensurar isso em dados também, Alfredo, no comércio, nos serviços, esse dinheiro comprometido nas bets? Então, nesse momento a gente ainda não consegue do impacto direto. O que a gente vê é muito mais ele colocando um componente a mais. Eu sempre faço um paralelo, Vitor, estou há muitos anos aqui trabalhando com esses números. Eu lembro do momento onde a gente apareceu e teve um incremento muito grande da penetração de celulares pré-pagos. Naquele momento foi uma nova conta que entrou no lar. Muitos lares ainda não tinham celular e passou a ter o celular dentro com a criação do celular pré-pago no início dos anos 2000. Naquele momento a gente viu um impacto direto no consumo. Passou a existir uma nova conta para aquele lar e ele teve que tomar decisões. O salário não aumentou proporcionalmente para encaixar aquela conta. A gente olha hoje para as bets, para as canetas, um pouco esses movimentos, muito parecido com isso. É algo que há 2 anos atrás a gente não falava sobre isso, né? E não existia essa conta e o salário da população não aumentou para encaixar esse novo orçamento. Ele tem que tomar decisões e muito do que acaba sendo afetado é o consumo no varejo, no entretenimento fora do lar e coisas do tipo. E a gente vê um incremento do endividamento exatamente por esses novos fatores ou não? Não, aí é difícil afirmar que seriam pelos novos fatores. Eu acho que tem um impacto da taxa de juros claro, evidente. Maior, na minha opinião, né? Aqui sem números, mas na minha opinião o impacto da taxa de juros alta que acaba trazendo diretamente o impacto, cada vez a dívida mais cara. Né? A gente acompanhou, né, pelos dados oficiais de inflação, Alfredo, um incremento muito grande no transporte por aplicativo também. Fora isso, até pelo juro, né, restritivo que a gente tem hoje, a gente tem essa mudança também na dinâmica de mercado da compra de automóveis, por exemplo, né, acho que o carro popular acabou. Acabou. Pensando nesse comportamento também dos transportes como um todo, o incremento, é verdade, agora houve até um arrefecimento, mas o preço da gasolina, o quanto também do comprometimento com o transporte impacta os hábitos de consumo da população? Não só o transporte, Vitor. Se a gente olha há 2 anos atrás, de todo o gasto do consumidor brasileiro, 22,6%, quase 23% do gasto estava direcionado para consumo. O que a gente coloca como consumo parte de alimento, de limpeza, toda a parte do que seria o consumo massivo, do que eu preciso para manter ali o meu dia a dia, né? Alimentar, higiene e beleza e etc. Desse 23 a gente já está hoje próximo a 21%, nesse mesmo orçamento domiciliar, porque todos os demais, além de um racionamento, eu tenho todos os demais, nesse momento, aumentando o preço mais do que a cesta como um todo alimentar. Então, cada vez mais caro, eu estou gastando mais com transporte, eu estou gastando mais com saúde, estou gastando mais com dívidas, eu estou gastando mais com outros aspectos que faz com que esse consumo fique sempre mais aí sofrendo e faz com que o consumidor tenha que tomar decisões, algumas delas mais difíceis. Muito interessante, Alfredo. Muito obrigado pela sua presença. Realmente um bate-papo bastante esclarecedor sobre esses hábitos de consumo e impactos bastante curiosos, né? Apesar de não serem positivos. Muito obrigado novamente pela disponibilidade. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme. O prazer foi nosso. Conversei com o Alfredo Costa, CEO da Nielsen IQ.